Fala minha família de futuros ebicerianos e de futuras ebicerianas, sejam bem-vindos a mais este vídeo. Galera, deixa eu falar uma parada importante para vocês. Vocês têm noção da importância desse vídeo aqui? Atualmente estou estudando para a prova da PRF e eu procuro vídeo desse aqui para poder me orientar, para poder buscar o assunto de forma mais específica possível para eu estudar aquilo que realmente cai na prova. Vocês têm noção do que eu estou trazendo para vocês agora nesse vídeo aqui? Eu estou trazendo para vocês aqui, família, os assuntos que mais caem na prova da EBSER, porque a prova da EBSER é extremamente repetitiva, minha família. Então, quando eu trago esse assunto para vocês, é para vocês focarem, eu vou estudar nisso aqui, porque é isso que vai cair na prova. Então, vocês conseguem entender a importância desse vídeo aqui? Então vai deixando logo o seu like, comenta, e mesmo que você já tenha se classificado, já tenha se tornado ebiceriano, você vai pegar esse vídeo, você vai compartilhar com quem precisa. Porque esse tipo de tesouro aqui não é para você deixar guardado no baú não, velho. É para você compartilhar com geral. Então vamos para cima, presta bastante atenção nos assuntos que mais caem na prova da EBSER, porque a prova é extremamente repetitiva. Falou, minha família? Vamos nessa que aqui é sem enrolação. Mas antes, que nós não somos bobos nem nada, tá? Galera, deixa eu compartilhar com vocês o meu manual que eu criei aqui, o manual da aprovação convocação. Beleza? Tá lá no Hotmart. Clica aí no link que tá aí no YouTube, ou então tá lá no link na bio do meu Instagram, que é esse aqui. O manual, minha família, é esse. Nesse manual eu mostro para vocês quais são os hospitais que mais convocam na EBSER. E assim como eu tô trazendo esse vídeo aqui, essa informação importante, lá também tem mais informações ainda sobre os assuntos mais recorrentes da EBSER. Então vamos para cima que agora a gente vai discorrer sobre essa pérola mais importante para você que quer se tornar ebiceriano, que não deu certo, tá? Nessa prova você não passou, você foi eliminado. E vamos para cima. Então, minha família, um dia desses eu vi uma máxima de uma pessoa que falou a si mesmo: para que estudar todo o edital? Se 20% do edital está na prova. Parei para refletir. E realmente, é isso que nós vamos ver aqui, porque a repetição de assuntos na prova da EBSER mostra que nem tudo que está no edital vai cair na sua prova. Então, de língua portuguesa a raciocínio lógico, legislação da EBSER, SUS específica, todas elas têm um grau de repetitividade, um percentual de presença em todas as provas. Apenas uma dessas disciplinas que a EBSER consegue não ser repetitiva e você virá no decorrer desse vídeo, porque é a matéria que você tem que estudar por completo. Falou, minha família? Vocês estão curiosos? Comenta aqui qual é o tema que você quer ver no próximo vídeo. Falou? Vamos nessa que eu já enrolei vocês demais. Então, minha família, para a língua portuguesa, eu vou postar algumas questões aqui, minha família, tá? Então vamos lá, língua portuguesa Tássio, a gente olha o edital lá, quais daqueles assuntos que mais caem na prova da EBSER. Primeiramente, minha família, vá preparado para compreensão e interpretação de texto. Vocês sabem que são coisas diferentes, né? Compreensão do texto é aquilo que está explicitamente escrito no texto, então você vai procurar lá no texto e você vai achar aquela informação em algum lugar. Já a interpretação, que é a inferência, o que o texto quer passar, qual é a mensagem subjetiva, a ideia do autor, é o que não está escrito no texto, é a ideia do texto. Então, esses dois tipos de questões geralmente encabeçam ali a língua portuguesa, as duas primeiras questões. Já vi em poucas provas 3 questões sobre compreensão e interpretação de texto, tá, galera? Antes de eu partir para os outros assuntos que mais caem na prova da EBSER na língua portuguesa, na matéria de português, tem uma coisa, eu já respondi dezenas de provas da EBSER na minha preparação. Chegou um momento que não tinha mais prova de técnico de enfermagem para eu responder na íntegra, passei para a prova de enfermeiro que respondia na íntegra, técnico de contabilidade, analista administrativo, só que esses outros cargos eu respondi apenas a parte básica, que era ali, né, eram as 25 primeiras questões, né? Português, raciocínio lógico, SUS, legislação da EBSER. Essas primeiras questões, então, as primeiras 25 questões eu respondi, então eu consigo ter esse rastreio. Outro assunto que cai muito em língua portuguesa, você tem que estudar, você tem que comer isso com farinha, tá? Eu já vi esse assunto, da mesma prova, cai 3 questões desse assunto, conjunções, vocês sabem, geralmente quando você, a prova da EBSER ali na matéria de português, vem ali com substituições, né? Pega um fragmento, reescrita, são questões de reescrita, eu posso repetir o fragmento desse texto sem prejuízo nenhum, né, da informação ali por tal texto. Geralmente ali envolve, né, conjunções. Preste atenção nessa questão aqui. Isso aqui é uma questão, né, conjunções antivisse portanto. Aí ele quer saber, né, qual é o significado, a mensagem, né, que essa
conjunção traz nesse fragmento aí. Então, você tem que conhecer as conjunções. Aqui outra. Isso tudo na mesma prova. Cara, se você tem que conhecer, não sei se você já observaram alguém falar assim, porém, todavia, entretanto, contudo. Então, aí são conjunções adversativas, porque são a mesma coisa. Então, quando você vê um porém desse aí, esse porém você pode substituir pelo quê? Né? Pelo mais, sem ir, todavia, entretanto, contudo. Então, é essa substituição. Mesma coisa, portanto, tem outras conjunções que são conclusivas, né? Porque junto, né? Então, até o pois, ele pode ser explicativo ou conclusivo também, depende ali do contexto da informação. Então, conjunções, você tem que saber, tá? As coordenativas e as subordinadas, né? Coordenadas e subordinadas, para vocês saberem que esse assunto vai despencar na sua prova e você não pode ir para a prova da EBSER sem saber isso. Então, quando você vai para a prova da EBSER lá, ó, por português, você já vai saber o que cai, você vai focar nisso, não que você não vai estudar outras coisas, mas você vai focar no que eu estou passando para você aqui, certo? Outro assunto importante de língua portuguesa, minha família, aqui, ó. Você sabe que tipo de questão, que assunto que envolve? Tá vendo esse que aí? Isso daí, ele quer saber se você consegue identificar a diferença entre um pronome relativo, né, e uma conjunção integrante. Então, isso daí, estude. Pronome relativo, esse que aí, meu, vai despencar na sua prova. Eu já vi isso daí, várias provas da EBSER, vá sabendo que vai cair. Se não cair, é exceção, tá? Outro assunto, crase. Vá preparado. Concordância verbal e nominal, né? Essa questão aqui mesmo, aqui. Inclusive, podem tentar responder aí, tá? Essa questão aqui mesmo, transitividade verbal. Os caras querem saber se você sabe o que é um verbo transitivo direto, transitivo indireto, tá? Então, minha família, vocês têm que ir com esses assuntos, pode saber que vai despencar. Esse outro assunto aqui, isso daqui é acentuação gráfica, é um assunto desse tamanho, você tem que ir para a sua prova sabendo disso aí, tá? Então, eles também vêm com grafia das palavras, colocam várias palavras para vocês dizerem se está certo, se está errado. Então, esses assuntos vocês têm que focar, vocês têm que saber que esse assunto vai despencar na sua prova de português, você não pode ir sem saber esses assuntos. Falou? Não, vou estudar tudo, mas vai focar nisso aqui, beleza? Galera, vamos seguindo agora aqui para a SUS. Caso eu me esqueça de algum assunto de português ou de qualquer outra matéria, na medida que eu for seguindo, eu chego para vocês no final do vídeo e passo para vocês, beleza? Então, minha família, SUS, pode saber, velho, que vai cair decreto 7.508, que lei 8080, a resolução 453, que fala sobre os conselhos de saúde, vai despencar, meu irmão, aqui mesmo, essa questão aqui, ó, fala sobre os conselhos de saúde, é a resolução 453, tá? Isso daí vai cair. Aquela lei lá, 8142 de 90, né, que vem junto com a 8080 aqui, ó, vai cair na sua prova. Pode vir outras coisas, né, determinantes sociais, tá ligado? De saúde, PNAB, né, outros assuntos, mas esses assuntos que eu tô citando para vocês aqui, vocês têm que saber que vocês têm que ir afiado, porque são assuntos que caem, porque o Renases, Renases é decreto 7.508, tá? Eu já vi, vai falar de região de saúde, tá? Entendeu? Porta de entrada, decreto 7.508, lei que regulamenta o SUS. Essa lei aí vai cair na sua prova um bocado de questões, eu já vi cair mais de 3 questões, foi quase o SUS todo, só desse decreto. Bota fé? Então, vamos pra cima. Então, SUS é isso aí, velho. Decreto 7.508, 8080, 8142, né? Essa resolução 453 que fala sobre os conselhos de saúde e determinantes de saúde, né, cara? E vários outros assuntos que vão caindo, mas com menor frequência. Essa prova agora que teve a última da EBSER do edital de 2024/2025, como teve 15 questões, apareceu um monte de assunto, irmão. Ficou parecendo prova de residência. E aí, minha família, a matéria que eu queria dizer a vocês que que não tem como rastrear muito é a legislação da EBSER, cara. Legislação da EBSER é um assunto que eles variam muito, eles vão do código de ética, eles adicionam outras leis lá, mas uma base forte que vocês têm que ir para lá,
A prova é conhecendo os órgãos estatutários da EBSER, Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, Assembleia Geral. Vocês vão ter que saber quem são quem compõe esses cargos, esses órgãos estatutários, diretoria administrativa, quem é que pode ser presidente, quem é que não é, quem indica esses membros, quanto tempo tem o mandato deles, e eles podem ter recondução. Recondução, no caso, é ser reeleito ali, né? Quantas reconduções permitem? O presidente da EBSER pode ser presidente do Conselho Administrativo? Pode ou não pode? Comenta aqui. Essas perguntas a EBSER fará para você na prova, tá? Em quanto tempo que se reúne a diretoria executiva, Conselho de Administração, a Assembleia Geral, se reúne em quanto tempo, Conselho Consultivo? Quem é que indica os membros do Conselho Consultivo? Quem é que indica os membros do Conselho de Administração? Quantos membros tem o Conselho de Administração? E quem é que indica cada membro dele? É essas coisas que você vai aprender quando você estudar os órgãos estatutários da EBSER. E você pegar essas questões aqui, ó, mamão, pai. Tá? Agora, como falei, vocês têm que vir, né, com a mente aberta e estudar um pouco de tudo, porque a legislação da EBSER é um pouco ruim de entender algumas coisas, tipo assim, quais são as funções do Conselho de Administração, quais são as funções da diretoria executiva, quais são as funções do presidente dentro do Conselho de Administração. E essas demandas, essas responsabilidades são um pouco ruins de gravar, porque são muito parecidas, mas a composição dos órgãos estatutários você tem que saber de cor. E o resto, meu filho, vai na sorte, porque dificilmente alguém gabarita legislação da EBSER. Quando gabarita é porque estudou bem. Vamos nessa agora para raciocínio lógico. Minha família, pega a visão. Você tá vendo essa parada aqui, esse fragmento? Isso daqui é raciocínio lógico, velho, que cai sempre na EBSER. Se raciocínio lógico retornar, tá, para a prova da EBSER novamente, vocês vão saber o seguinte, que você tem que estudar as proposições lógicas de raciocínio lógico, né? Aquele se, então, e, ou, se, somente se. Vocês têm que conhecer as regras ali da tabela verdade dentro das proposições lógicas. Isso daí você tem que dominar. Dominou isso aí, porcentagem, tá? Diagrama de Venn, vocês entendem um pouco de diagrama de Venn? Vai cair na sua prova. Fora esses formatozinhos de questões aqui, ó, né? E, cara, sinceramente, olha para isso aqui. Se você erra uma questão dessa é porque você não estudou, irmão. Muito fácil essa prova aqui, ó. Aqui é para gabaritar mesmo, entendeu? Essa aqui é a parte fácil do raciocínio lógico da EBSER. Às vezes vem proporção, tá? Razão, proporção, o extremo mais difícil de você fazer. Tá? Mas é tranquilo, é mamão com açúcar mesmo, tá? Então a gente falou de português, legislação da EBSER, SUS e raciocínio lógico. Agora, a parte específica eu não vou poder falar para vocês, porque como eu disse, eu só fiz a parte específica da área da enfermagem, né? Para analista administrativo, para técnico de laboratório, de farmácia, farmacêutico, acupuntura. Opa aí, a acupuntura tem, irmão. Você vai fazer concurso da EBSER para acupuntura, enfim. Essas áreas eu não sei. Não. O que eu sei, pai, que é da área de enfermagem, você vai ver falar sobre centro cirúrgico, tipos de choque, né? Calendário de vacinação, doenças infecciosas, quais são as vias de transmissões das doenças infecciosas. Eles vão colocar lá e vai colocar assim, ó, várias moléstias e vão colocar as vias para você correlacionar, tá? Então, tem muita coisa. Agora, o que eu sempre digo que na específica você vai ter que estudar, irmão, porque querendo ou não, é o assunto que você vai demandar mais tempo, porque é onde está o peso maior, né? A gente tem aquela regrinha, tá? De dedicar a quantidade de tempo de acordo com o peso de cada questão. Então, querendo ou não, a parte específica é a mais importante. Beleza, minha família? Ficou alguma dúvida? Comenta aqui que eu vou responder para vocês. Falou? Tamo junto. E aí, minha família, gostou do vídeo? Se gostou, compartilha, curte, se inscreve no canal, clica nesse link aí, vai lá no meu Instagram, segue a página, clica nesse outro link, vai lá no manual, entenda como é que a EBSER vai te convocar, onde é que tem mais vagas, para você ser logo um EBSERiano, não fica perdendo tempo, porque fazer prova por lugar errado é a mesma coisa que não passar na prova, entendeu, minha família? Tamo junto, é nóis!